Bem, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o processo de simbolização de feições vetoriais no ArcGIS Pro. Bem, então vamos imaginar que nós recebemos um projeto e nós precisamos trabalhar nesse projeto, ok? Então aqui nós vamos assumir que o projeto que nós recebemos é esse projeto 03. Lembrando que ele está me mostrando aqui nos projetos recentes, mas que eu poderia buscar, né, no meu computador aonde que esse projeto se encontra. Então, dando 2 cliques aqui no projeto, ele vai abrir. Está carregando o projeto. Então, nós temos aqui um projeto que nós recebemos. Neste caso, esse projeto, né, esse projeto 03, ele tem aqui 3 arquivos abertos, né, 3 camadas: capitais, divisão dos estados e os biomas. Nós podemos verificar, né, individualmente cada um desses layers. Então, por exemplo, aqui nós temos o layer de divisão dos estados. O ArcGIS ele tem uma série de métodos que permite você trabalhar com a simbologia das feições, tá? Então, notem que neste caso, o arquivo BRUF ele está sem preenchimento, né? Os polígonos, só tem o contorno. Então, se nós quisermos alterar a simbologia, né, dessa feição vetorial, no caso aqui de polígono, basta eu clicar aqui no ícone, né, no símbolo. Então, veja que ele mesmo, quando eu levo o mouse, ele te dá a mensagem, né? Clique to modify symbol, ou seja, clique para modificar o símbolo. Então, quando eu cliquei, observem que ele abriu aqui, ó, uma janela chamada Symbology. E ele está me dizendo, olha, você está mexendo na simbologia desse layer aqui. Reparem que se eu clicar, por exemplo, em capitais, olha, ele está falando, você está mexendo na simbologia de capitais, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Imagine que nós queiramos aqui alterar, né, a simbologia desse arquivo. Então, ele tem aqui, ó, em Gallery, uma série de símbolos disponíveis, tá? Nós podemos trabalhar com essa simbologia, tá? Podemos buscar aqui o tipo que nós queremos, tá? Mas nós também podemos editar essa simbologia. Então, vamos imaginar que nós queremos selecionar, né, algumas dessas simbologias aqui. Então, por exemplo, Land. Quando eu clico em Land, tá vendo aqui, ó, ele automaticamente aplicou a simbologia na minha feição, né, e mudou aqui também. Repare que esse Land que eu escolhi aqui, ele não tem o contorno, né? Então eu já não consigo mais ver a divisão dos estados, né? Diferentemente, ó, desse dash aqui, ó, ele vai trazer um pontilhado, né? Esse building, ele já traz para mim um outline, né? Um contorno um pouco mais suave, né? Então, imagine que você queira alterar, né? Você quer mexer nisso aí. Então, você pode vir aqui em Properties, ó. E aqui em Properties, você pode alterar a cor, né? Então, você tem a opção de trabalhar com as cores ou a cor do contorno, né? E também, pessoal, a espessura desse contorno, né? A largura aqui desse contorno. Então, vamos imaginar aqui que eu queira um contorno em preto, tá? E essa espessura 0,6 pontos, eu queira ajustá-la para 1 ponto. Então, aqui ele me dá uma prévia de como isso vai ficar. Se eu clicar aqui em Apply, ele vai fazer o que eu estou pedindo aqui, tá? O que eu posso também imagine que eu não queira o contorno, eu não queira o preenchimento. Então, aqui em Color, ó, eu posso falar para ele, ó, No Color, né? Não coloque nenhum tipo de preenchimento, tá? E, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira deixar isso aqui em um vermelho, tá? Então, veja, eu alterei a simbologia da minha feição aqui, limite dos estados, tá? Eu posso fazer isso com outros arquivos que eu tenha. Então, vamos imaginar que eu queira agora mexer em capitais, tá? Então, a mesma coisa, eu clico no símbolo, ele vai me mostrar aqui, ó, nesse caso é um símbolo pontual, né? Então, eu posso clicar nesse símbolo, olha, e ele vai me dizer, olha, a cor, né, que eu posso trabalhar aqui em Properties ou aqui em Gallery, o tipo de simbologia que ele tem para pontos, né? Então, vamos imaginar que todos esses pontos fossem aeroportos. Então, eu tenho aqui uma simbologia própria para isso, olha.
tá? Ou vamos imaginar que todos esses pontos sejam locais onde tem praias. Então, ele já tem uma simbologia para alguns elementos, tá? No nosso caso aqui, como são capitais, né? Nós poderíamos pensar aqui em colocar um círculo, talvez um pouco maior, né? De repente você fala, olha, esse círculo ainda ficou muito grande aqui na representação. Então, você vem aqui em Properties, o tamanho dele, o size dele está 10, então você pode diminuir isso aqui, olha, eu vou diminuir pela metade, né? Vamos ver como fica, olha. Olha, ficou um pouco pequeno, você pode aumentar, tá? E aí você tem a simbologia alterada para cada um dos elementos. De repente você fala, olha, eu não quero essa cor, né? Eu não quero nenhum outline, né? Ao invés de ter contorno, eu não quero. Obviamente aqui a gente nem está enxergando, mas eu poderia, por exemplo, falar, olha, eu quero mudar, não quero deixar um preto, quero colocar um cinza um pouco mais claro, tá? Aqui no outro elemento, aqui em biomas, tá vendo? Nós podemos, eu vou só desligar esse aqui do Brasil, nós podemos também fazer as mesmas alterações. Então, eu mexo na simbologia individualmente, tá, pessoal? Uma coisa interessante também eu posso trabalhar com a simbologia do dado, não necessariamente só trabalhando com as cores e tudo mais. Eu posso trabalhar com a classificação desse dado, né? Eu posso mapear essas diferentes classes que tem no meu dado. Então, se eu olhar a tabela de atributos aqui, eu vejo, por exemplo, que a coluna bioma, ela armazena aqui, tá vendo? Ó, os tipos de bioma que eu tenho no Brasil, né? Então, eu poderia simbolizar os meus biomas pelo tipo dele, Cerrado, Pampa, Pantanal, Amazônia. Então, como que nós podemos fazer isso, né? Então, quando nós estamos trabalhando, então imagine, eu estou trabalhando com capitais, terminei, agora eu quero representar os biomas. Então, aqui, quando a gente clica no nome do arquivo, né, ele abre aqui para nós essa janelinha, mas observa que aqui em simbologia, ele está marcando aqui, ó, símbolo simples, tá vendo? Ó? E ele está dizendo que todo o elemento aqui, ele está representado nessa cor. Então, na verdade, aqui a gente quer aplicar um método de representação nesse dado. E, neste caso, nós vamos trabalhar com valores únicos aqui, ó. Por quê? Ele vai usar alguma coluna da minha tabela de atributos. Para cada valor único que ele encontrar lá, ele vai associar, por exemplo, uma cor diferente. Então, aqui, quando nós pedimos para ele, nós vamos dizer para ele, olha, eu quero que você use, né, neste caso, os valores únicos, e aí eu vou precisar indicar para ele uma coluna que tem esses valores. Então, neste caso, a minha coluna é biomas. Então, veja, eu estou falando para ele, olha, para cada valor único que você encontrar na coluna biomas, você associa uma cor. Então, ele vai, por exemplo, olhar internamente, né, no software, o que está acontecendo? Ele vai olhar para a coluna que eu disse para ele, que no caso é biomas, veja, eu marquei aqui, ó. Então, o field, eu estou dizendo para ele, ó, quero que você olhe para biomas. Então, ele vai olhar para biomas e vai começar a verificar. Bom, eu tenho um elemento único, olha aqui, ó, Object ID 1, que é a Amazônia. Então, nesse caso, ele colocou essa cor aqui para dizer que é a Amazônia. Aí ele viu que ele tem outro elemento único aqui, ó. No caso, a Caatinga, ele associou uma outra cor para a Caatinga. E ele foi fazendo isso sucessivamente, tá? Então, se vocês observarem, ele já associou aqui um esquema de cores, tá? Eu poderia alterar esse esquema da forma como eu achasse melhor aqui, tá? Lembrando que eu quero aqui uma representação que me diga, que me discrimine cada um dos biomas. Então, para cada bioma eu tenho uma cor associada, e essa cor eu vou ler aqui na legenda, para entender que esse salmão representa aqui a Amazônia, esse azul aqui é a Caatinga, esse aqui o Cerrado, e assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui, pessoal, é um método de classificação para gerar uma representação nominal, ou seja, cada uma das classes aqui mapeadas se refere a um tipo de feição, tá? Eu poderia ainda pedir para que ele me mostrasse o label. O que é isso? Que ele nomeasse essas classes para mim. Então, nós podemos vir aqui no layer que eu quero atribuir nomes, e aqui tem uma opção label. Neste momento, o que ele faz? Ele está trazendo para mim
lá na tabela de atributos, ele está lendo aquela coluna biomas. Então, como que eu sei que ele está lendo aquela coluna biomas? Se eu vir aqui em Label, eu vou verificar que ele está lendo o campo Field aqui, tá vendo? Ó? Ele está lendo o campo biomas. E nesse campo eu tenho o nome de cada um dos biomas. Então eu poderia, por exemplo, pedir para ele mostrar a área, olha só. Ele vai trocar, ele não vai mais trazer, né? Então eu sempre consulto a tabela de atributos para verificar o que ele está trazendo. Ó. Ele não está mais trazendo Amazônia, Caatinga, Cerrado, ele está trazendo esses números aqui, ó, tá? Então eu posso aqui, pessoal, indicar, então eu quero que ele me mostre o nome dos biomas. Então, ele vai trazer ali para mim o nome. E eu posso editar, né, a apresentação desse texto. Então, por exemplo, olha, eu estou achando muito grande esse nome, então eu venho aqui, ó, e coloco um texto de um tamanho menor. Então, ele já ajusta para mim. Eu posso, por exemplo, mudar a fonte. Olha, eu não quero Tarroma, eu quero, por exemplo, trabalhar com Verdana, tá? Olha, eu não quero, por exemplo, eu quero trabalhar com negrito, então eu posso colocar aqui um bold. Então, veja, eu tenho aqui uma especificação, né, dos biomas no Brasil. Então, eu tenho aqui essa simbolização de feições vetoriais, tá? Poderia fazer isso para as capitais também. Posso colocar, né, outros layers, outros labels, né? Então, nesse caso, vamos imaginar que você quer colocar aqui o nome das capitais, né? De novo, aqui em Field, como que eu sei o que ele está trazendo? Ó, ele vai olhar, ele vai me dizer qual coluna ele está usando. Então, no caso, ele usou o nome, tá? Porque se eu for na tabela de atributos e verificar, o nome é onde tem o nome das capitais aqui, estão vendo? Ó? Eu posso, de novo, mudar aqui o tamanho da letra, né? Posso mudar a cor e assim sucessivamente. Para cada arquivo, eu posso alterar a simbologia. De repente, a gente pode pensar assim, bom, mas ficou um pouco poluído, né? Está mostrando o nome do bioma e as capitais. Então, neste caso, como nós já temos aqui, ó, cada cor representando um bioma, nós poderíamos tirar esse label aqui. Então, é só desmarcar aqui, ó. Tá? Então, ele vai estar mostrando para nós agora as capitais, o nome delas, junto com os biomas, tá? E aí eu poderia ligar aqui os estados, né? Então, neste caso, o que nós temos aqui? Nós poderíamos melhorar essa visualização. Bom, acho que esse vermelho não ficou muito interessante, então nada impede de nós irmos lá e alterarmos, né, essa cor. Então, de novo, aqui a gente clica no nome do layer, vai aqui em propriedades, olha, vamos colocar aqui, talvez, um 0,5 para ter uma linha menos espessa. E vamos colocar aqui, por exemplo, um preto ao invés de um vermelho. Então, veja, ele já fez aqui um processo de ficar uma cor menos agressiva, né? E aí nós podemos ir trabalhando no projeto de cores. Uma alteração interessante aqui para esse caso, gente, poderia ser aqui no Layer Biomas, nós poderíamos remover de todos eles aqui, nós poderíamos remover o contorno e deixar somente o preenchimento, né? Então, aqui nós temos a opção de formatar todos os símbolos, tá vendo aqui, ó? Eu poderia vir um por um aqui, 2 cliques, pedir para tirar o contorno e aplicar, tá? Então, ele tiraria o contorno de um por um. Mas, eu poderia fazer isso para todos ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui, ó, em More, Format All Symbols, e vou falar para ele, olha, para todos os símbolos, eu não quero contorno. E aí eu dou um apply e veja que ele fez para todo mundo. Ó. Se eu voltar aqui, ó, veja que ele tirou o contorno de todo mundo. Então ficou uma visualização melhor aqui para nós, né? Poderíamos também aqui, ó, ao invés de deixar preto, diminuir um pouco aqui essa cor para tirar um pouco, deixar um pouco mais recuado, né, que a gente chama o limite aqui dos estados. E esses símbolos que estão as capitais, nós poderíamos também pensar em talvez reduzir um pouquinho mais, colocar aqui em preto para destacar, poderíamos reduzir ainda mais. E aí nós temos, né, nós vamos trabalhando, né, no projeto de cores que nós chamamos, tá? Então, é nesse sentido que nós fazemos a simbologia de feições vetoriais aqui dentro do ArcGIS, tá? Então, recapitulando, você altera a simbologia individualmente,
E lembrando que sempre que você vai alterando e você vai querendo que seu projeto tome essa forma, você vem aqui na opção salvar o projeto, tá? A próxima vez que você abre esse projeto, ele vai estar nesse nível aqui de visualização. Ok, pessoal? Então, era isso.